No entanto, agora Shen Yuan está apenas sentado, sem se mexer. Qian Mengmen começou a ficar nervosa, as mensagens do chat eram excepcionalmente ruins. Precisamos pensar em algo. Qian Mengmen estava preocupada que, se isso continuasse, a Big Cat seria negativamente afetada. Mas Zhao Yuqi disse com um rosto cheio de confiança, por que o pânico? Apenas observe os acontecimentos, acho que ele certamente trará uma surpresa. Zhao Yuqi conhecia Shen Yuan muito bem. Ela praticamente confiava incondicionalmente em Shen Yuan, pois já havia visto muitas de suas manobras. Uma situação tão pequena como essa nem sequer era considerada importante. No entanto, apesar disso, Zhao Yuqi inevitavelmente tinha algumas suposições em seu coração. Shen Yuan, você é um gênio do piano. O que você está tramando? Por que você está apenas sentado imóvel? No momento em que Zhao Yuqi também começou a se preocupar, Shen Yuan finalmente fez um movimento. Ele soltou um longo suspiro e então seus dedos começaram a tocar as notas. Instantaneamente, belas melodias começaram a flutuar. E Wang Mengmen estava agora extremamente emocionada. O que o irmão Shen Yuan me faz sentir agora não é inferior ao carisma daquelas divas. A voz de Zhao Yuqi também começou a flutuar, ele se moveu, ele se moveu. Qian Mengmen gritou animadamente, apontando para a tela. E Zhao Yuqi também soltou um suspiro de alívio. Ela sabia o que fazer a seguir, apenas assistir calmamente a performance de Shen Yuan. Naquele momento, Shen Yuan não apenas tocou piano, mas também começou a cantar. Ele cantava com muita emoção, como se transportasse as pessoas para dentro da canção. A plateia estava absorta, hipnotizada. Que música é essa? Tão linda de ouvir! Uma garota suspirou para si mesma, de repente, fiquei um pouco melancólica. E Wang Mengmen estava agora extremamente emocionada. O que o irmão Shen Yuan me faz sentir agora não é inferior à aura daqueles grandes astros. Quantos segredos ele ainda guarda? Naquele momento, Shen Yuan parecia ter se fundido com o piano. As notas do piano, somadas à sua voz maravilhosa, pareciam ter se tornado o som mais belo do mundo. Zhao Yuqi e Qian Mengmen também ficaram absortas, pois era simplesmente maravilhoso de ouvir, ambas estavam um tanto hipnotizadas. Enquanto ouvia, Qian Mengmen corou. Droga, esse Shen Yuan é realmente tão charmoso. Como eu nunca percebi isso antes. Não consigo mais me controlar, mas ele é o namorado da minha melhor amiga. Naquele momento, a atriz Gao Xuanin, do outro lado, também assistia à transmissão ao vivo. A voz de Shen Yuan chegou aos seus ouvidos. Olhando para a expressão melancólica de Shen Yuan e ouvindo a voz maravilhosa, o coração de Gao Xuanin também ficou um tanto complexo. Só quem amou de verdade, com o coração, consegue cantar assim. Gao Xuanin tinha certeza de que Shen Yuan devia ter sofrido um trauma sentimental, por baixo de sua aparência descontraída, ele na verdade escondia um coração cheio de cicatrizes. Nesse momento, os pontos de afeição de Gao Xuanin aumentaram em 1, restando apenas 2 pontos para a reviravolta final. Qual é o limite total? A resposta é: não há limites. O primeiro amor quis ter filhos com ele depois de ouvi-lo tocar e cantar. A secretária infiltrada chorou de emoção. E essa música incendiou toda a internet. Muitos membros da alta sociedade participaram do banquete do gato grande esta noite, e quando Shen Yuan parou de tocar o piano. Isso também significou que sua apresentação havia terminado. A canção emocionante havia sido concluída. O salão do banquete, antes barulhento e cheio de gente, ficou em silêncio. Ninguém fez o menor som, pois ainda estavam saboreando a apresentação de Shen Yuan, especialmente aquela música. Combinada com a performance ao piano de cristal, ela proporcionou aos ouvidos de todos a melhor experiência sonora. Foi realmente chocante. Este era um apresentador de nível de superestrela. Nesse momento, aplausos calorosos começaram a surgir incessantemente. Todos tinham um pensamento, era como ter um sonho, e ao acordar, ainda se sentiam muito emocionados. Ao final da performance, a luz recaiu sobre Shen Yuan. Ela era como uma dançarina élfica, trazendo uma emoção que tocava a alma de todos através de sua apresentação. Sem surpresas, este concerto mais uma vez alcançou os assuntos em alta. Felizmente, Shen Yuan já havia previsto isso, então ele usava uma máscara de Batman. Naquele momento, a sala de transmissão ao vivo na internet também explodiu. Um espectador, de tão feliz, enviou uma pilha de presentes, e os internautas imediatamente exclamaram: Irmão Milionário 666. Alguns também reconheceram o piano, esse foi o piano que o Sr. Yan arrematou uma vez. Só não sei quem é a pessoa que está tocando. Sinto que parece um pouco bonito. Enquanto isso, Xiao Ruoyu também assistiu à transmissão ao vivo inteira. Ela estava incrivelmente chocada. Shen Yuan canta tão bem? Qual é o limite desse homem? Como ele pode dominar tantas habilidades magistrais? Ele realmente merece ser o homem que eu amo.
Se eu estivesse lá, seria perfeito. Ao ver Shen Yuan tão excelente, Xiao Huoyu ficou ainda mais apaixonada. Afinal, o Shen Yuan atual estava perto da perfeição, rico, habilidoso em tudo e, o mais importante, incrivelmente bonito. Huoyu, não use o celular enquanto come. Isso é muito mal educado. Tire os fones de ouvido. O pai de Xiao Huoyu a repreendeu. Acontece que o Sr. Xiao estava jantando fora com Xiao Huoyu, e o convidado para o jantar era Lin Yi, o irmão de Lin Zilu. Lin Yi sorriu e olhou para o Sr. Xiao. Não tem problema, tio Xiao. Que jovem hoje em dia não gosta de mexer no celular? Eu mesmo gosto muito. Lin Yi se mostrou muito compreensivo. Me desculpe, jovem mestre Lin, minha disciplina falhou. Vendo Lin Yi tão cortês, o Sr. Xiao naturalmente também teve que mostrar sua postura. Afinal, esta era a filha da família mais rica de Anshin. Ao jantar com alguém assim, o Sr. Xiao naturalmente precisava mostrar sua postura. Que é isso? Que é isso? Eu aprecio muito o caráter de Huoyu. Estamos prestes a colaborar, não seja tão formal. Acontece que o Sr. Xiao e Lin Yi se encontraram para discutir algumas questões de cooperação, mas Lin Yi só pensava em se aproximar de Xiao Huoyu, pois ela era realmente muito bonita. Caso contrário, ele não teria pedido sua amizade na exposição de carros. Foi esse cara que atrapalhou tudo e me fez brigar com Shen Yuan. Sempre que Xiao Huoyu pensava nisso, sentia-se arrependida e irritada. Naturalmente, ela não daria a Lin Yi uma boa cara agora, afinal, Shen Yuan era muito mais forte que Lin Yi. Desta vez, ele usou a desculpa de cooperar com a empresa Xiao para fazer meu pai me chamar para jantar. Que irritante! Xiao Huoyu não queria sair. Mas não havia nada a fazer, o Sr. Xiao a estava puxando. Xiao Huoyu só pôde ir ao encontro com relutância. No entanto, um passo em falso é difícil de mudar. O Shen Yuan de hoje não ficaria preso a uma única pessoa. Senhorita Xiao, preparei um pequeno show para você. Espero que goste. De repente, Lin Yi se levantou e disse com cavalheirismo. Para este jantar, Lin Yi havia preparado, esta era uma técnica de sedução em que ele era muito bom. Você não gosta de piano? Eu também estudei por alguns anos. De repente, um piano apareceu não muito longe. Depois de saber que Xiao Huoyu gostava de piano, Lin Yi rapidamente providenciou um. Ele queria tocar para Xiao Huoyu e conquistar sua afeição. Em seguida, Lin Yi começou a tocar. Ele acreditava que sua performance conquistaria a afeição de Xiao Huoyu. Diante da minha maestria em técnicas de sedução, não acredito que você, Xiao Huoyu, não se comova. Lin Yi estava muito confiante, pois era rico e bonito, e o mais importante, sabia como agradar as garotas. Por isso, Lin Yi tinha certeza de que não perderia. No entanto, para Xiao Huoyu, nada disso importava. Que tipo de porcaria ele está tocando? Muito inferior a Shen Yuan, sem emoção alguma. O grande jovem mestre Lin parece ser apenas isso. Se ele não tivesse tocado, tudo bem. Mas esta performance instantaneamente fez Xiao Huoyu detestar Lin Yi ainda mais. Enquanto isso, a secretária Yui Lingguan também estava assistindo a transmissão ao vivo, mas ao contrário dos outros, ela começou a chorar enquanto assistia, e suas lágrimas molharam a tela do celular. Por quê? Por quê? Por quê? Por que ele, sendo um canalha, consegue tocar e cantar uma música que toca tanto minhas cordas do coração? Yui Lingguan chorou de emoção porque as músicas de Shen Yuan eram realmente muito tocantes, e Yui Lingguan foi profundamente comovida. Esse homem é como a lua, irradiando luz e me atraindo. Agora Shen Yuan tinha uma atração extremamente alta sobre Yui Lingguan, e seus pontos de afeição finalmente começaram a subir, atingindo 35. A senhorita apenas ouviu o Sr. Lian cantar e foi irremediavelmente conquistada pela própria mente. O Sr. Lian estava exultante. Parece que esta noite não foi um desperdício. Naquele momento, dentro de uma van executiva de luxo em uma rua de Anshin. Segundo a senhorita, já adquirimos uma grande quantidade de terrenos ao redor de Tianmin conforme o plano. No entanto, a compensação que estamos oferecendo pela compra do terreno não é um pouco generosa demais? Receio que nossos fundos não suportem. Lin Zilu respondeu após ouvir a análise do gerente. Isso não é problema seu. Continue comprando para mim. Agora que Yui Lingguan está agindo aqui, só assim podemos conter a estratégia dela. Afinal, Lin Zilu veio de uma família de negócios e tinha suas próprias opiniões sobre como fazer negócios. Atualmente, a área triangular do itinerário deve ser o melhor local para a cidade Yinxi. E a notícia anterior sobre a cidade Yinxi vista em Tianmin era apenas uma cortina de fumaça lançada por Shen Yuan. Mas Shen Yuan contou a Lin Zilu a verdadeira situação. Agora Lin Zilu também sentia alguma pressão, ela achava que Shen Yuan só podia confiar nela agora. Maldita Yui Lingguan, se você subir aos céus para causar problemas, eu te puxarei de volta à terra. Espere para ser punida por mim.
Espiã maldita! Lin Zilu ficava furiosa só de pensar em Yue Lingguan. E pensar que ela antes achava que Yue Lingguan era bastante capaz. Nesse momento, uma mensagem chegou ao celular de Lin Zilu, mostrando que foi enviada por Wang Mengmen. Lin Zilu estava um pouco confusa, fazia um tempo que ela não via Mengmen, e sentia um pouco de falta dela. A relação das duas era na verdade muito boa, como irmãs que se conheciam há anos. A mensagem de Mengmen dizia: Zilu, venha rápido para esta transmissão ao vivo e veja meu irmão se apresentando. Assim que Mengmen terminou, ela enviou um link de transmissão ao vivo do Gato Grande. Se apresentando? Shen Yuan está tão solitário sendo um magnata divino? Ir para uma transmissão ao vivo é uma grande desvalorização para ele, não é? Lin Zilu estava muito confusa. Afinal, uma figura do nível de Shen Yuan geralmente era muito discreta. No entanto, Lin Zilu clicou por curiosidade. Ao abrir a sala de transmissão, ela descobriu que Shen Yuan usava uma máscara, o que parecia um pouco como tentar esconder sua identidade. E naquele momento, os comentários no chat da transmissão ao vivo estavam rolando loucamente. Irmão Milionário 666, esse é o piano de cristal, venham ver o cara bonito. Algumas pessoas não enviavam comentários, mas os presentes não paravam de aparecer. Nesse momento, Shen Yuan começou a cantar, e sua linda voz instantaneamente alcançou os ouvidos de Lin Zilu. Essa música, tanto na letra quanto na melodia, era muito sofisticada. Apenas depois de ouvir um pequeno trecho, Lin Zilu já estava um pouco hipnotizada. Embora Shen Yuan usasse uma máscara de Batman, isso não afetava em nada sua performance. Especialmente a frase "eu entendi, não falarei mais", o amor se desvaneceu, os sonhos se foram. Isso fez o coração de Lin Zilu acelerar. Essa é uma música cantada por Shen Yuan? É tão boa! Lin Zilu realmente não esperava que o talento de Shen Yuan fosse tão superior. Agora, o talento de Shen Yuan, combinado com sua riqueza inesgotável, fez Lin Zilu começar a idolatrá-lo cegamente, e mais cegamente ainda, ela sentiu que Shen Yuan era seu príncipe encantado. Ao pensar nisso, a expressão de Lin Zilu começou a se tornar um pouco doentia e obcecada. Lin Zilu tinha apenas um pensamento: Shen Yuan foi completamente atrasado pelo dinheiro vulgar. Que pena para a China, ele é um superestrela. Nesse momento, os pontos de afeição de Lin Zilu aumentaram novamente em 1, atingindo 96, e Shen Yuan, por sua vez, ganhou 10 pontos de poder de fortalecimento. Entre todos os alvos de conquista, Lin Zilu era, pode-se dizer, a que se entregava mais facilmente. Os outros, mais ou menos, ainda exigiam esforço e dinheiro. Somente Lin Zilu não pedia dinheiro, ela simplesmente adorava o talento de Shen Yuan e gostava dele como pessoa. Naquele momento, Shen Yuan já havia terminado de tocar e cantar. Observando a recompensa pelo aumento da afeição de Lin Zilu, o coração de Shen Yuan se encheu de êxtase. Parece que esta noite não foi um desperdício. Após terminar de tocar e cantar, Shen Yuan pretendia ir embora, mas a plateia não estava muito feliz. Por que você está indo embora? Irmão, não vá. Tire a máscara antes de ir. É verdade, é verdade. Ainda não ouvimos o suficiente? Irmão bonito, você poderia cantar mais uma música. Todos olhavam para Shen Yuan no palco, mas Shen Yuan agiu como se não tivesse ouvido e partiu sem dar atenção. E essa atitude não só não causou ressentimento, como também conquistou algumas pequenas fãs. Ele é tão elegante, eu o adoro. Ele é meu tipo. Poucos dias depois, um grito de alarme ecoou dentro da imobiliária Feitin. Senhorita Yui, a situação é ruim. Alguém está tentando roubar nossos terrenos. O outro lado parece ter uma influência enorme. Estamos perdendo o terreno e eles ainda recrutaram muitos de nossos funcionários. O gerente imobiliário rapidamente relatou o assunto a Yui Lingguan. Yui Lingguan pegou os documentos e pensou: eles começaram a roubar terrenos. Parece que o jovem mestre Li começou a agir. Se o plano do jovem mestre Li for bem sucedido, toda a imobiliária Feitin estará arruinada, e todas essas pessoas também perderão seus empregos. Observando o gerente com uma expressão desanimada, Yui Lingguan sentiu-se um pouco comovida e, então, disse ao gerente: eu entendi a situação. Vou contatar o Sr. Yan para ver quais são as instruções dele. Yui Lingguan pegou o celular e pensou: é melhor deixar nas mãos do destino. Embora ela achasse que Shen Yuan provavelmente não se envolveria nesse assunto, afinal, se ele realmente se envolvesse, teria que disponibilizar mais fundos. No entanto, ao ligar para Shen Yuan, Yui Lingguan ouviu o aviso: desculpe, o telefone que você discou está desligado. Yui Lingguan nunca imaginou que Shen Yuan desligaria o telefone. Ele realmente desligou o telefone neste momento crucial. Será que esse cara fugiu? Yui Lingguan olhou para o celular e de repente teve um mau pressentimento. E o plano final de Shen Yuan estava prestes a começar. O Sr. Yan apenas tirou alguns dias de férias fora,
e já começaram a espalhar rumores de que ele havia falido. Caso contrário, ele não teria ficado tanto tempo sem aparecer. Esse assunto chegou aos ouvidos da irmã Shen, e depois Xiao Hua também soube, mas Xiao Hua não acreditou em nada. A notícia se espalhou rapidamente. Todos sabiam que a cadeia de capital do Sr. Yan havia rompido. O primeiro amor até queria vender o edifício da empresa para ajudar o Sr. Yan. Naquele momento, dentro do edifício Jingmao, inúmeras empresas operavam, e a TV Gato Grande também ficava ali. Então, duas recepcionistas começaram a conversar casualmente. Você ouviu? Nossa empresa parece que vai falir. Não é possível. Nossa empresa não foi lançada com grande alarde há poucos dias? Você não sabe, não é? Isso é informação privilegiada. Uma garota de cabelo roxo, que obteve a notícia de algum lugar, começou a analisar detalhadamente. Antes, diziam que o patrono de nossa empresa era o Sr. Yan, mas ele não apareceu desde que foi lançada, mesmo depois de tanto tempo. Isso não explica o problema? Na verdade, Shen Yuan já havia aparecido antes. Era ele quem estava tocando piano naquele dia, mas usava uma máscara de Batman. Então, algumas pessoas supuseram que o Sr. Yan havia esquecido da empresa. Mas, de acordo com um boato que meu tio ouviu, o Sr. Yan pode ter tido a cadeia de capital rompida. A garota analisou com lógica e evidências. A outra colega ficou instantaneamente chocada. É sério? O Sr. Yan é tão rico e mesmo assim a cadeia de capital dele se rompeu? Sua fonte é confiável? O Sr. Yan é tão rico, como sua cadeia de capital pode se romper? Acredite em mim, é absolutamente verdade. Naquele momento, Shen Shui, que passava lá fora, ouviu a conversa e não pôde deixar de acreditar um pouco. Entre todos os alvos vinculados, ela era a que menos tinha contato com Shen Yuan, simplesmente por ser a mais velha e ter sido vinculada por uma brincadeira do sistema. Por isso, Shen Yuan sempre a evitava. Após receber a notícia, Shen Shui rapidamente encontrou Zhao Yuqi. Não é possível, certo? Eu conheço a força de Shen Yuan, e, também se espalhou. Mas Zhao Yuqi era alguém que havia testemunhado os métodos de Shen Yuan, ela acreditava cegamente que Shen Yuan não iria à falência. Mas o que está sendo dito lá fora parece muito real. Não seria mais seguro ligar e perguntar? Shen Shui ainda estava um pouco preocupada, afinal, nada acontece sem um motivo, e não há fumaça sem fogo. Zhao Yuqi, ao ouvir, também caiu em pensamentos. Shen Yuan realmente não apareceu nos últimos dias. Eu pensei que, dada a personalidade dele, ele viria com grande alarde para o Gato Grande e faria grandes doações, afinal, essa é a indústria dele. Mas a verdade é que Shen Yuan não fez nada. Ao pensar nisso, Zhao Yuqi começou a se preocupar. Em apenas meio-dia, o assunto se espalhou rapidamente, e muitas pessoas ficaram sabendo. Você ouviu? Sr. Yan, parece que sua cadeia de capital se rompeu. É verdade? Essas pessoas não se importavam se era verdade ou não, apenas repassavam a notícia depois de ouvi-la, e o assunto se espalhava cada vez mais. Você ouviu? Dizem que a cadeia de capital do Sr. Yan se rompeu. Que tolice, quem diria? Ser muito ostensivo é fácil de causar problemas. Na verdade, a maioria das pessoas estava esperando para ver Shen Yuan virar motivo de piada. Naquele momento, em um luxuoso resort de lazer, um lugar frequentado por membros da alta sociedade, onde, com dinheiro, se podia desfrutar do melhor em comida, bebida e entretenimento. O quê? Minha cadeia de capital. Não sei. Huoyu, de onde você ouviu essa notícia? Shen Yuan estava de férias aqui nos últimos dias, mas ele nunca esperaria. Apenas alguns dias de descanso, e ele faliu misteriosamente. Não importa de onde eu ouvi. Se você realmente está com dificuldades, eu posso vender o Jindan. Eu sempre estarei ao seu lado. Naquele momento, a atitude de Xiao Huoyu era muito firme. Se algo acontecesse de fato a Shen Yuan, ela faria de tudo para ficar do lado dele. Que bagunça é essa? Shen Yuan estava confuso, sem entender a situação exata. Ao ouvir Wu Mengmin perguntar se gostava de Shen Yuan, Lin Zilu o corou e negou 3 vezes seguidas. Afinal, a Lin Zilu Tsundere não permitia que ela tomasse a iniciativa de falar. Em seguida, as duas irmãs mais novas começaram a conversar novamente, como se tivessem assunto interminável. Na cozinha, Shen Yuan lançou um olhar furtivo. Seu endereço atual era o que Lin Zilu havia perguntado, e Shen Yuan tinha dado. Ele só não sabia qual era a surpresa que Lin Zilu mencionou, nem como uma família rica como a Lin podia ter criado uma excêntrica como Lin Zilu, que falava o que pensava por onde quer que fosse, como um alto-falante. Shen Yuan estava bastante impressionado com Lin Zilu, sempre sentia uma vontade incontrolável de reclamar um pouco. No entanto, Shen Yuan achou que era bom. Mengmen estava quase morrendo de tédio sozinho em casa, e a chegada de Lin Zilu era perfeita para lhe fazer companhia. Em seguida, Shen Yuan acendeu o fogo alto, preparando-se para fazer arroz frito.
Ele queria que as duas garotas comecem até estarem satisfeitas e felizes naquela noite. Justo então, batidas na porta ecoaram do lado de fora, acompanhadas de gritos urgentes: "Abra a porta! Sei que você está em casa!" A princípio, as duas garotas estavam conversando casualmente dentro de casa e não ouviram. Mas com as batidas e os gritos do lado de fora, as duas finalmente perceberam o movimento. Era preciso saber que quase ninguém conhecia aquele endereço, pois Shen Yuan havia comprado a casa há poucos dias. Atualmente, Shen Yuan só tinha contado a Lindsay Lu. Pelo som, parecia ser uma mulher. Wang Mengmin, analisando a voz, concluiu que quem batia na porta era uma mulher, e pela experiência passada, era 80% provável que estivesse procurando por Shen Yuan. Com certeza é mais uma dívida romântica que seu irmão arrumou em algum lugar. Lindsay Lu deu um sorriso malicioso. Ela achava que, se fosse uma mulher, com certeza estaria procurando por Shen Yuan. Pensando nisso, Lindsay Lu ficou curiosa e se preparou para ir ver a mulher que ainda não conhecia. Em seguida, as duas abriram a porta. Nesse momento, uma figura familiar apareceu do lado de fora. Era uma mulher de cabelos loiros. Aqui não é a casa de Shen Yuan? Quem são vocês? Era a estrela feminina Gao Xuanin. Ela falava ofegante. Ela veio procurar Shen Yuan, mas descobriu que quem abriu a porta não era ele, mas duas garotas desconhecidas. Gao Xuanin não conhecia as duas garotas, mas as duas garotas conheciam Gao Xuanin. Afinal, Gao Xuanin era uma estrela, e para os jovens, era difícil não a reconhecer. Neste momento, Lindsay Lu e Wang Mengmin estavam chocadas. Elas jamais imaginaram que Gao Xuanin viria parar ali. Em seguida, as três foram juntas para a sala de estar e se sentaram. A atmosfera ficou um tanto embaraçosa por um tempo, com uma sensação e um clima indescritíveis. Lindsay Lu olhava para Gao Xuanin e pensava consigo mesma: nunca imaginei que Shen Yuan conhecia uma estrela como Gao Xuanin. Ele é realmente muito capaz. A percepção de Lindsay Lu sobre Shen Yuan foi novamente atualizada. Enquanto isso, Gao Xuanin conversava alegremente com Wang Mengmin. Wang Mengmin, segurando papel e caneta, perguntou animadamente: "Irmã Xuanin, você poderia me dar um autógrafo?" "Muito obrigada." Wang Mengmin era fã de Gao Xuanin, e em um encontro de fãs, é claro que um autógrafo era necessário. Gao Xuanin, naturalmente, não recusou e atendeu diretamente ao pequeno pedido de Wang Mengmin. Naquele momento, Lindsay Lu sentiu uma grande pressão, como um boxeador que encontra um oponente poderoso jamais visto. Lindsay Lu pensou que, se aquela mulher também gostasse de Shen Yuan, ela seria definitivamente uma adversária formidável. Nos olhos de Shen Yuan, na verdade, só havia pontos de reforço. Ele gostava de quem gastava dinheiro à toa. A comida está pronta. É hora de comer. Neste momento, Shen Yuan finalmente tinha feito o jantar. Era uma refeição preparada com esmero por ele. Agora, com sua especialização em culinária, a comida que Shen Yuan fazia podia ser considerada de nível mundial. Esta refeição, com 4 pratos e uma sopa, era absolutamente impecável tanto no sabor quanto na cor. Só de olhar já dava vontade de comer. Delicioso! Muito, muito delicioso! Wang Mengmin, adicionando mais comida freneticamente e com a boca cheia, disse: "Shen Yuan, não imaginei que você tivesse uma culinária tão boa. É mais impressionante do que qualquer chefe 5 estrelas que já comi." Gao Xuanin elogiava enquanto comia, e Lindsay Lu finalmente provou seu tão desejado arroz frito com ovos. Naquele momento, ela comia de forma incoerente. "Shen Yuan, por que você veio de repente?" Shen Yuan perguntou a Gao Xuanin. Gao Xuanin parou seus achis e respondeu: "Não é porque estou preocupada com você?" No telefone, suas palavras foram significativas. "Fiquei com medo de que sua cadeia de capital estivesse quebrada e que você ainda estivesse se fazendo de forte, então vim dar uma olhada." O motivo da vinda de Gao Xuanin era muito simples: ela estava preocupada com Shen Yuan. Momentos depois, as 3 garotas terminaram a refeição com expressões de satisfação, todas comendo até não aguentar mais, segurando a barriga e saboreando aquela sensação de felicidade. Ao mesmo tempo, a afinidade das 3 aumentou. A afinidade de Wang Mengmin aumentou em 2, totalizando 92. A afinidade de Gao Xuanin aumentou em 1, totalizando 94. A afinidade de Lindsay Lu ultrapassou 97 pontos, recompensando 10 pontos de reforço. Observando esses aumentos de afinidade, Shen Yuan pensou: esta refeição realmente não foi em vão. Para ganhar afinidade, preciso primeiro conquistar o estômago delas. Chegou! O gerente Yan só precisou de um pequeno movimento e a estrela feminina se autocondicionou e completou sua reviravolta. Depois de muito pensar, Xiao Liu sentiu que ainda precisava fazer algo pelo gerente Yan. Sua melhor amiga disse que não havia problema, ela possuía as melhores habilidades de hacker. Depois de terminar a grande refeição preparada pessoalmente por Shen Yuan, Lindsay Lu jogou um relatório financeiro volumoso sobre a mesa.
Shen Yuan olhou para o relatório, um tanto sem entender. Estávamos conversando tão bem. Por que ela me jogou um relatório? E Gao Xuanin, ao lado, pareceu entender imediatamente. É essa boa notícia que eu te disse. Lin Zilu, com as mãos na cintura, disse orgulhosamente. A surpresa que ela mencionara era isso. E aquele relatório era uma parte crucial. Com isso, ele teria uma vantagem inimaginável. Shen Yuan abriu o relatório e descobriu que se chamava Relatório Financeiro da Imobiliária Dundee. Ao ver isso, Shen Yuan ficou um pouco sem palavras. O que é isso? Ela quer competir diretamente com Yue Lingguan? O nome é tão óbvio. Ele sabia que a imobiliária de Yue Lingguan se chamava Imobiliária Feitian. E Lin Zilu estava sendo muito descarada. Neste momento, Lin Zilu abriu um mapa. Ela queria explicar tudo a Shen Yuan com seriedade. Este é o resultado do meu trabalho durante este período. O relatório financeiro é apenas uma parte dos meus resultados. Para facilitar sua compreensão, eu trouxe um mapa especialmente. Lin Zilu falou enquanto abria o mapa. Era um mapa da região ao redor da cidade de Tianmen. As partes roxas eram as áreas que a Dundee havia adquirido. Eu já liguei para os dois lugares, Qianzhen e Xiantao, e eles disseram que estão muito dispostos a cooperar com nosso plano de cidade cinematográfica. Com essas duas áreas, mais as áreas adquiridas pela Feitian, já controlamos mais de 1 milhão de mu de terra. E os 50 bilhões que você me deu, ainda não os gastei completamente. Shen Yuan, não sou incrível? Lin Zilu estava muito orgulhosa. Ela sentiu que havia feito uma grande contribuição para Shen Yuan. Além disso, ela também economizou muito dinheiro. Ela pensou que, no mínimo, deveria ser recompensada com um mês de arroz frito com ovos. Espere, eu já disse tudo isso. Por que esse cara ainda está tão calmo? Sua compostura é profunda demais, hein? Lin Zilu ficou um pouco atordoada. Shen Yuan não estava tão feliz quanto ela imaginava, e permaneceu inabalável. Shen Yuan de fato não se moveu, e até sentiu vontade de dormir enquanto ouvia. Ele achava que, de qualquer forma, era apenas dinheiro sendo gasto. Não fazia diferença onde era gasto, era para ser usado como quisesse, de preferência gastando muito e não economizando. Afinal, o que ele menos tinha falta era dinheiro. Meu Deus! A Feitian e a Dundee, que estão fazendo tanto barulho ultimamente, foram todas você, Shen Yuan, quem as organizou. Gao Xuanin, que estava observando o tempo todo, não conseguiu ficar calma naquele momento. Como responsável pelo projeto da cidade cinematográfica, ela compreendia a situação, mas agora a realidade era que Feitian e Dundee pertenciam a Shen Yuan. Gao Xuanin estava tão animada que não conseguia se controlar. Um pedaço de terra tão grande podia apoiar completamente a construção da cidade cinematográfica e ainda se livrar do cerco de várias forças. Pode-se dizer que o céu é alto para os pássaros voarem livremente, sem precisar mais depender de ninguém. O terreno foi dividido em 3 partes em 3 cidades, e ninguém poderia dominar sozinho. E aqueles consórcios que estavam os cercando, eles estavam prestes a perder até a última gota de dinheiro por causa de Shen Yuan. Naquele momento, Gao Xuanin viu o que estava para acontecer, viu a cena dos consórcios falindo e fechando as portas. Será que isso é uma conspiração? Shen Yuan já tinha planejado tudo desde o início? Observando Shen Yuan, que mantinha uma expressão inalterada e estava calmo e à vontade, Gao Xuanin teve certeza de que Shen Yuan havia planejado tudo muito antes. Caso contrário, ele não estaria tão tranquilo agora. Ao pensar nisso, a admiração de Gao Xuanin por Shen Yuan aumentou novamente. As estratégias de um mestre são realmente indetectáveis. Ele é simplesmente imaginativo e ilimitado. Essa foi a avaliação de Gao Xuanin sobre Shen Yuan. Agora, Shen Yuan havia se tornado uma existência divina no coração de Gao Xuanin. Felizmente, ela está do meu lado. Shen Yuan é realmente um homem tão confiável. Gao Xuanin caiu em fantasias, incapaz de se libertar, e até começou a autocondicionar-se. De repente, sua afinidade aumentou em 1 ponto, atingindo 95. Ao mesmo tempo, o alvo lambe-botas número 9, Gao Xuanin, completou sua reviravolta. Além do dinheiro da reviravolta, Shen Yuan também obteve 30 pontos de reforço e habilidade maestria em atuação. Shen Yuan não entendeu bem. O que aconteceu? Como Gao Xuanin completou a reviravolta de repente? Eu nem falei muito com ela. Será que foi porque eu parecia muito bonito enquanto lia o relatório financeiro? Então Gao Xuanin fez sua reviravolta? Pensando nisso, Shen Yuan ficou até um pouco atônito, achando aquilo inacreditável. Mas uma reviravolta era sempre boa, significava que uma missão estava concluída. Enquanto isso, dentro da empresa de transmissões da MAL, no edifício de economia e comércio, Mengmin, posso te pedir um favor? Embora Shen Yuan tenha me dito que ela está bem, eu ainda estou muito preocupada com ela. Ela não criou a imobiliária Feitian? Você poderia me ajudar a investigar essa empresa? Depois de ouvir Zhao Yuqi, Qian Mengmin respondeu,
Feitia? Eu conheço. A presidente deles parece se chamar Yui Lingguan, a nova secretária de Shen Yuan. Exato. Mesmo que fosse muito difícil, Zhao Yuqi ainda estava muito preocupada com Shen Yuan. Ela havia descoberto um traço de anormalidade através de suas deduções, então decidiu pedir ajuda à sua melhor amiga para investigar. Sem problemas, pode deixar comigo. Minhas habilidades de hacker são as melhores. Esta noite mesmo vou investigar a Fei Tian e a Yui Lingguan para você. Qian Mengmen estava muito confiante, pois suas habilidades de hacker eram realmente impressionantes, e investigar algo assim era fácil para ela. Obrigada, Mengmen. Eu sabia que você era boa para mim. Zhao Yuqi pulou feliz nos braços de sua melhor amiga. Agora, todas as engrenagens estavam girando, e um super grande evento estava prestes a começar. Quão bonito o gerente Yan com o filtro poderia ser? A estrela feminina apenas o olhou e corou, com os olhos em formato de coração, mais um olhar e ela explodiria. Enquanto isso, a secretária foi humilhada. Os chefões queriam que ela tirasse a gaze da cabeça. A secretária pediu ajuda ao jovem mestre, mas ele recusou diretamente, então a secretária perdeu seu último pano de decência. Observando a estrela Gao Xuanin, que acabará de ter sua reviravolta, e a recompensa após reviravolta, maestria em atuação, Shen Yuan de repente teve uma ideia interessante. Será que essa maestria em atuação pode ser usada para flertar com garotas? Para testar, Shen Yuan decidiu tentar. Então, Shen Yuan olhou seriamente para Gao Xuanin e disse, Xuanin, por que você está me encarando o tempo todo? Mas o Shen Yuan de agora parecia não ser o Shen Yuan, e sim um super galã com 10.000 camadas de filtros, a ponto de sua camiseta de deus da guerra parecer uma roupa elegante. Essa era a imagem que Gao Xuanin via agora. Num instante, os olhos de Gao Xuanin se encheram de corações, e suas bochechas estavam terrivelmente quentes, seu coração acelerou loucamente. Gao Xuanin não conseguia acreditar. Meu Deus, o que está acontecendo? O olhar de Shen Yuan parecia ter perfurado diretamente meu coração, vendo o lugar mais íntimo e primordial dentro de mim. Naquele momento, Gao Xuanin não conseguia mais pensar normalmente. Ela de repente percebeu que Shen Yuan não apenas era muito habilidoso, mas também incrivelmente bonito. Será que isso é uma ilusão minha? Ou Shen Yuan sempre foi tão charmoso? Esse homem tinha um tipo de magia, como um súcubo masculino que podia atrair mulheres para perto dele constantemente. Devido à intensidade, Gao Xuanin de repente desmaiou de felicidade. Olhando para Gao Xuanin, Shen Yuan não pôde deixar de sorrir um pouco. Que garota frágil, não aguenta nem uma conversa. Mas Shen Yuan também descobriu através do teste que essa maestria em atuação era realmente boa, podendo elevar suas técnicas de flerte a um novo patamar. Em seguida, Shen Yuan olhou novamente para os relatórios financeiros e o mapa de Lin Zilu. Isso realmente poderia resolver a situação atual com facilidade e, sem querer, ainda armou uma armadilha para aqueles consórcios. Agora Shen Yuan se sentia super satisfeito. Ele até sentiu que era a lendária pessoa predestinada. Ao pensar nisso, Shen Yuan revelou um sorriso estranho. Será que Gao Xuanin pensa que tudo isso é meu planejamento e estratégia, e então me idolatra infinitamente, a ponto de sua afinidade ultrapassar o ponto crítico? Olhando para Gao Xuanin, com os olhos em forma de coração, Shen Yuan também fez uma suposição, homens de verdade nunca dão explicações. Já que vocês querem entender errado, por favor, continuem a entender errado. Shen Yuan achou que era bom assim, que era bastante interessante. Pelo menos ele não precisava mais dar explicações, de agora em diante, essas mulheres só dependeriam dele. Shen Yuan se lembrou de todas as garotas que havia vinculado, cada uma delas tinha mais de 90 pontos. Pensando nisso, Shen Yuan suspirou levemente. Deixe-me carregar tudo isso sozinho. Embora Shen Yuan estivesse um pouco cansado, ele não se importava. Então, senhorita? Eu sou capaz, não sou? Em poucos dias, a Dundi ficou tão bem-sucedida, muito melhor do que algumas pessoas, certo? Ao ver a expressão satisfeita de Shen Yuan, Lin Zilu também ficou muito feliz em seu coração, pois ela realmente havia ajudado Shen Yuan, sem nenhum componente falso. Ao mesmo tempo, em outro lugar, Yui Lingguan também analisava a situação da cidade cinematográfica. Como Yui Lingguan havia se aproximado pessoalmente de Shen Yuan, ela tinha um controle muito claro da situação. Naquele momento, ela estava analisando para os chefões, portanto, de acordo com a situação atual, as chances do gerente Yan de virar o jogo são mínimas. A menos que o quê? As 4 pessoas perguntaram imediatamente em uníssono. Eles não permitiam que o plano da cidade cinematográfica tivesse o menor erro. Eles estavam determinados a derrubar o gerente Yan, então qualquer imprevisto que pudesse surgir, eles fariam de tudo para evitar. A menos que ele use centenas de bilhões em fundos para suprimir tudo, mas não acho que o gerente Yan ainda tenha esse capital. Yui Lingguan expressou suas preocupações sinceras.
Ela acreditava que, para Shen Yuan virar o jogo, ele precisava de centenas de bilhões, mas o que ela não sabia era que Shen Yuan possuía muito mais do que centenas de bilhões. Que susto! Senhorita Yui é realmente bem-humorada. Eu já disse, como o gerente não poderia ter tanto dinheiro? O dinheiro que ele gastou na cidade cinematográfica já está quase no limite, por isso sua cadeia de capital se rompeu. Ao chegar a este ponto da conversa, algumas pessoas finalmente respiraram aliviadas. De repente, um dos chefões olhou para Li Jiamu e perguntou, a propósito, jovem mestre Li, a senhorita Yui é sua secretária? Li Jiamu respondeu, sim, gerente Ju, algum problema? Nenhum problema, só estou curioso porque ela tem um cheiro um pouco desagradável. Ouvi dizer que as secretárias da casa do jovem mestre Li são todas belezas deslumbrantes. Será que a senhorita Yui poderia tirar a gaze? Assim, este tio poderia ver seu verdadeiro rosto. Ao ouvir essa frase, Yui língua inteira congelou. Jovem mestre, isso. Yui língua rapidamente olhou para Li Jiamu. Ela queria pedir ajuda ao jovem mestre, porque a gaze em sua testa era sua última folha de figueira. Ela sabia o quão vergonhoso seria expor sua ferida na frente de todos, e que ela até seria desprezada. Li Jiamu, ao ouvir, também ficou um pouco descontente em seu coração. Esse Ju é realmente indelicado, mas nesta colaboração sou eu quem precisa dele, então não é bom ofendê-lo agora. Linguan, já que o gerente Ju falou, tire a gaze e mostre a ele. Li Jiamu não hesitou muito, e ordenou diretamente a Yui Linguan que tirasse a gaze. Yui Linguan, ao ouvir, sentiu-se como se tivesse sido atingida por um raio. Jovem mestre, você realmente quer que eu tire a gaze? Yui Linguan perguntou novamente, mas as repetidas perguntas de Yui Linguan irritaram Li Jiamu. Se eu disse para tirar, tire. Você está questionando minhas ordens? Ao ouvir as palavras do jovem mestre, Yui Linguan cerrou os dentes em ressentimento. Ela não tinha escolha a não ser obedecer à ordem. Então Yui Linguan, com as mãos trêmulas, removeu a folha de figueira de sua cabeça. E assim, sua ferida ainda não curada foi exposta diante de todos. Yui Linguan fechou os olhos com força. Naquele momento, ela não tinha mais dignidade a que se apegar. Simplesmente por ter uma cicatriz no rosto, ela foi tragicamente abandonada pelo jovem mestre e ainda ridicularizada pelos chefões como um cachorro velho. Mas quando ela voltou para casa, o gerente Yan e a irmã ainda a receberam e até guardaram o jantar para ela. Naquele momento, a secretária finalmente entendeu quem realmente a tratava como um ser humano. Sob a forte exigência de Li Jiamu e dos chefes, Yui Linguan removeu a gaze, e sua ferida, causada por um ferimento em missão, apareceu assim diante de todos. Naquele momento, várias pessoas olharam para Yui Linguan em silêncio. Eles originalmente queriam ver a beleza de Yui Linguan, mas não esperavam que fosse aquela cena. A curiosidade em seus corações desapareceu instantaneamente. Eu pensei que fosse uma grande beleza, mas acabou sendo um monstro assim. É realmente de embrulhar o estômago, é melhor você ir embora. O chefe, ao ver a situação, acenou a mão apressadamente. Com Yui Linguan ali, ele até perdeu o apetite, então rapidamente a mandou embora. Yui Linguan, por sua vez, tremia por inteiro. Naquele momento, diante daquelas pessoas, ela não tinha um pingo de dignidade. Yui Linguan falou suavemente. Já que os senhores chefes me acham nojenta, eu vou embora. Olhando para Yui Linguan que se afastava, Li Jiamu permaneceu em silêncio. Na verdade, Li Jiamu via Yui Linguan apenas como uma pessoa-ferramenta, que podia ser descartada a qualquer momento após o uso. E Yui Linguan, naquele momento, também sabia que o sentimento unilateral era apenas dela. Yui Linguan estava tão desfigurada que basicamente não podia se recuperar. Felizmente, a missão estava cumprida, e ela não tinha mais nenhum valor. Agora, o pensamento de Li Jiamu era, Yui Linguan já pode ser descartada. Uma ferramenta usada deve ser jogada fora. Gerente Du, olha para ela. Não parece um cachorro? Yui Linguan nem tinha ido longe, e os chefes atrás dela começaram a rir loucamente. Essas palavras, ao chegarem aos ouvidos de Yui Linguan, eram como se não a considerassem um ser humano, mas Yui Linguan só podia aguentar. Gerente Ju é realmente bem-humorado. E não é que ela realmente se parece muito? Não há diferença nenhuma daquelas cachorras de rua. Entre as risadas dos chefes, Yui Linguan finalmente deixou o local. Enquanto isso, na grande vila recém-comprada por Shen Yuan, sua irmã e Lin Zilu estavam todos lá, incluindo Gao Xuanin. Os quatro haviam acabado de jantar. Neste momento, a voz de Lin Zilu soou, Mengmen, ainda é cedo, vamos ao bar nos divertir. Não quero ir, e não posso ir. O irmão disse que as garotas que vão a bares são garotas mais. Já são quase 11 horas, é melhor tomarmos banho e irmos dormir. Ao ouvir Lin Zilu querendo levá-la para se divertir no bar, Wang Mengmen recusou sem pensar duas vezes, porque o irmão Shen Yuan a havia divertido para nunca ir a bares.
Você é muito obediente ao seu irmão. Não fica entediado o dia todo em casa? Wang Mengmen respondeu, não. Aqui se come bem, se mora bem e o irmão é divertido. Eu adoro este lugar. Enquanto as duas irmãs conversavam e riam, a campainha tocou lá fora. Era Yue Lingguan, que acabará de sofrer uma grande humilhação. Ela havia voltado para procurar Shen Yuan. As duas irmãs viraram-se rapidamente para olhar, pois já era muito tarde. Voltar para procurar alguém tão tarde da noite, era 80% provável que fosse para encontrar Shen Yuan. Lin Zilu, que gostava de Shen Yuan, imediatamente ficou alerta. Ao abrir a porta, descobriram que era Yue Lingguan. Naquele momento, ela estava parada na porta com uma expressão desanimada, parecendo muito preocupada. Irmã Yue, você voltou. Wang Mengmen, ao ver que era Yue Lingguan, apressou-se e a chamou de Irmã Yue. Em sua opinião, Yue Lingguan era sua irmã mais velha. Irmã Yue, o que aconteceu com você? Sua expressão não parece muito boa. Wang Mengmen notou que o rosto de Yue Lingguan não estava bom, como se algo tivesse acontecido, então perguntou com preocupação. Ah, estou bem, estou ótima. Yue Lingguan naturalmente não poderia contar a Wang Mengmen o que acabará de acontecer. Ela não contaria essa humilhação a ninguém, a não ser aquele homem. Irmã Yue, vá devagar, eu te ajudo. Wang Mengmen sabia que Yue Lingguan estava ferida e ainda não havia se recuperado, então Wang Mengmen se adiantou para ajudá-la. Yue Lingguan disse apressadamente, obrigada, Mengmen, eu consigo sozinha. Ao ver o quanto Wang Mengmen se preocupava com ela, Yue Lingguan ficou muito emocionada naquele momento. Que insolência de uma traidora! Quem não sabe até pensaria que ela é uma jovem dama de família rica. Lin Zilu, atrás dela, bufou friamente. Ela sabia a verdade. Ela sabia que Yue Lingguan era espiã enviada, então, mesmo vendo Yue Lingguan em um estado um tanto lamentável, ela não sentiria a menor simpatia. Irmã Yue, meu irmão sabia que você estaria ocupada e provavelmente sem tempo para comer, então ele guardou um jantar especialmente para você. Hoje meu irmão cozinhou pessoalmente. Se não fosse ele para nos instruir, teríamos comido tudo. O chefe Shen, ele realmente guardou comida para mim? E foi feito especialmente para mim? Yue Lingguan ficou um pouco surpresa. Ela não esperava que Shen Yuan também se preocupasse tanto com ela. Afinal, ela estava ali para investigar Shen Yuan, e a relação de chefe e secretária era na verdade falsa, mas Shen Yuan conseguia fazer isso. Em seguida, Yue Lingguan começou a comer o arroz frito com ovos feito por Shen Yuan. Ela já havia comido uma vez antes, mas a sensação em seu coração ao comer agora era diferente. Acontece que, desde o início, apenas Shen Yuan me tratou como um ser humano, e não como uma ferramenta. Ele é realmente tão gentil. Enquanto comia, Yue Lingguan começou a chorar, e grandes lágrimas caíram no arroz frito. A sensação de ser abandonada e depois ser lembrada e cuidada por alguém é muito fácil de tocar o coração. Yue Lingguan não foi exceção. Ai, irmã Yue, por que você está chorando? Sua ferida vai infeccionar se entrar em contato com a água. O que aconteceu com você? Quem te intimidou? Eu vou pedir ao meu irmão para lidar com ele. Wang Mengmen disse, cerrando os punhos. Yue Lingguan respondeu suavemente, nada, Mengmen, eu só me lembrei de algumas coisas. Mengmen, onde está seu irmão? Eu quero vê-lo. Neste exato momento, a afinidade de Yue Lingguan aumentou em 10 pontos, atingindo 55. E naquele instante, Yue Lingguan parecia ter confirmado algo, tomando uma decisão em seu coração. Essa decisão não a deixaria mais confusa, incluindo ajuda para recuperar sua dignidade perdida. As amigas passaram a noite investigando a secretária e finalmente descobriram a identidade incomum da secretária, e imediatamente souberam que ela era uma espiã comercial. Então Zhao Yuqi notificou as irmãs, a veterana e o primeiro amor, ao saberem do ocorrido, disseram que iriam à casa de Shen Yuan. A espera pelo plano de Shen Yuan era agora urgente. Yue Lingguan, que acabará de ser abandonada, foi procurar Shen Yuan, mas Mengmen disse que o irmão Shen Yuan já havia se deitado e que, se houvesse algo, ela poderia procurá-lo no dia seguinte. Por que ele dormiu tão cedo hoje? Yue Lingguan estava cheia de dúvidas. Em sua impressão, Shen Yuan era um estudante universitário que adorava jogar e geralmente dormia muito tarde. Por que ele dormiu tão cedo hoje? Ele disse que ultimamente tem tido muitas preocupações e queria ficar sozinho para se acalmar. Wang Mengmen apontou baixinho para a porta do quarto de Shen Yuan, com medo de perturbá-lo. Yue Lingguan originalmente tinha algo a dizer a Shen Yuan, mas, vendo a situação, só podia esperar até o dia seguinte para falar. Meu irmão também disse para não o perturbarmos, então ele foi dormir mais cedo. No entanto, a verdade não era essa. Naquele momento, Shen Yuan estava dentro do quarto, bebendo refrigerante e jogando. Ele não se preocupava com essas pequenas coisas, qualquer coisa que pudesse ser resolvida com dinheiro não era um problema para Shen Yuan.
Então, o projeto da cidade cinematográfica. Shen Yuan sempre achou que não era um problema. Ao ouvir as palavras da irmã, Yue Lingguan também caiu em pensamentos. É verdade, ultimamente grandes magnatas financeiros estão o cercando. As famílias Li Lin, o capital Onga e a SoftBank, os quatro uniram forças. Ele deve estar exausto e sobrecarregado, certo? Mas, mesmo assim, ele ainda se lembrou de guardar comida para mim e cozinhou pessoalmente. Eu, Yue Lingguan, sou realmente um animal vivo. Como posso encará-lo depois disso? Ao pensar nisso, Yue Lingguan sentiu uma culpa imensa. E sob essa sensação de culpa, a afinidade de Yue Lingguan por Shen Yuan aumentou, atingindo 65. Na manhã seguinte, bem cedo, um grito ecoou de dentro da vila de Zhao Yuqi. Yuqi, eu encontrei as informações de Yue Lingguan. Eu investiguei a noite inteira e finalmente descobri que essa Yue Lingguan realmente tem problemas. Durante toda a noite, Qian Mengmen não dormiu. Como uma hacker de primeira linha, após uma noite inteira de trabalho, ela finalmente investigou todos os feitos de Yue Lingguan. Seus feitos. Essa Yue Lingguan não tinha nenhum registro de ingresso em universidade antes de, e aos 17 anos, foi para Cambridge para estudos avançados, onde completou 2 mestrados e também estagiou em Wall Street. Apenas por esses 2 pontos, Yue Lingguan já era impressionante. Mas suas dúvidas não paravam por aí. Aos 20 anos, Yue Lingguan já havia gerenciado bilhões em fundos, e aos 22, foi para o Grupo Jushin para ser diretora de secretariado. Grupo Jushin? Onde foi que eu ouvi isso antes? Nesse momento, Zhao Yuqi começou a pensar. Ela realmente já tinha ouvido falar do Grupo Jushin, e sabia que era uma força muito poderosa, mas não conseguiu se lembrar de imediato. O Grupo Jushin é aquele Grupo Jushin da família Li em Xangai. A família Li era um tubarão do cinema e da televisão e também tinha sua própria cidade cinematográfica. Neste momento, Qian Mengmen disse claramente, a partir dessas pistas, ao analisar, Shen Yuan quer construir uma cidade cinematográfica, e a família Li é sua concorrente. E Yue Lingguan é a secretária da família Li. Após analisar até este ponto, a verdade veio à tona. Então as duas melhores amigas gritaram em uníssono, Yue Lingguan é uma espiã comercial. Naquele momento, a identidade de Yue Lingguan finalmente foi exposta. Mas o que elas não sabiam era que Yue Lingguan já havia sido abandonada por Li Jiamu. No entanto, isso ainda não mudava o fato de que ela era uma espiã. Não é à toa que os negócios de Shen Yuan têm tido problemas ultimamente, e a compra de terras não tem sido muito tranquila. Não posso. Tenho que contar a eles sobre isso. Ao saber da verdade, Ao Yuqi ficou extremamente preocupada. Ela apressou-se a pegar o celular para ligar para Shen Yuan. No entanto, a mensagem do outro lado da linha dizia, desculpe, o usuário que você discou está desligado. Zhao Yuqi ficou desesperada. Como ele pode estar desligado neste momento crucial? Só posso ir à casa dele pessoalmente para contar. Mas eu não sei o endereço atual da casa dele. Então Zhao Yuqi ligou para Qin Bingshui. Qin Bingshui atendeu o telefone e perguntou, você está falando do novo endereço da casa de Shen Yuan? O que aconteceu? O quê? Ele tem uma espiã comercial ao lado dele? Espere um pouco, eu vou com você. Ao saber da situação, Qin Bingshui também ficou nervosa. Ela queria ir imediatamente com sua veterana para encontrar Shen Yuan. Em seguida, Ao Yuqi ligou para Xiao Ruoyu. Eu tenho o endereço da casa nova dele. O quê? Ele tem uma espiã comercial ao lado dele? Bingshui também está lá? Eu vou com vocês agora mesmo. Naquele momento, Xiao Ruoyu também não conseguia ficar calmo. Isso era um grande problema. Agora, as garotas tinham apenas um pensamento em mente. Salvar Shen Yuan é urgente. Agora, o que eles precisavam fazer era encontrar Shen Yuan e então revelar a verdade sobre o assunto. Enquanto isso, na nova casa de Shen Yuan, poucas pessoas conheciam o endereço, então Shen Yuan havia passado os últimos dias bem confortável. Aquela soneca realmente o deixou revigorado. Cedo pela manhã, Shen Yuan abriu a porta do quarto. Ninguém o havia incomodado enquanto dormia. Aquela soneca foi realmente relaxante. De repente, Shen Yuan semicerrou os olhos e farejou, percebendo que algum cheiro estava flutuando. Parecia algo delicioso. De repente, Shen Yuan descobriu que era Yue Lingguan fazendo o café da manhã. Shen Yuan duvidou que estivesse vendo coisas, e até pensou que Yue Lingguan havia tomado o remédio errado. Ela realmente estava fazendo o café da manhã por iniciativa própria. Isso era como o sol nascendo do oeste. Mas ser proativo na cozinha é sempre bom. Shen Yuan naturalmente se aproximou para cumprimentar. Chefe, você me preparou ovos fritos. Venha experimentar logo. Vendo Shen Yuan acordar e cumprimentá-la, Yue Lingguan pareceu muito feliz. Na verdade, ela havia preparado aquele café da manhã especialmente para Shen Yuan, porque na noite anterior Shen Yuan havia deixado o jantar para ela. Ah, sim,
Vou provar agora para ver como é a sua culinária. Shen Yuan disse com um sorriso. Shen Yuan ainda tinha algumas expectativas sobre a culinária de Yue Lingguan. Em seguida, os dois se sentaram à mesa para tomar café da manhã. No entanto, o estado de espírito de Yue Lingguan estava muito complexo naquele momento. Ela se lembrou de muitas coisas e fez várias especulações. Yue Lingguan pensou que, com seu conhecimento em psicologia, Shen Yuan realmente não se importava que ela estivesse desfigurada. Apenas esse ponto já era suficiente para deixar Yue Lingguan muito feliz, porque não há mulher que não se importe. Em seguida, Yue Lingguan comparou Li Jiamu e Shen Yuan. O resultado era óbvio. Agora, os dois eram mundos à parte no coração de Yue Lingguan, um no céu e outro na terra, com atitudes completamente opostas. Será que Shen Yuan era realmente diferente dos outros homens? Yue Lingguan sentiu que Shen Yuan era realmente muito especial, ele parecia não desprezá-la por sua desfiguração. Secretária Yue, seu rosto está desfigurado. Como garota, deve ser devastador, certo? Shen Yuan disse enquanto tomava café da manhã e olhava para Yue Lingguan. Embora não demonstrasse externamente, ele sabia muito bem o quanto Yue Lingguan se importava com as cicatrizes em seu rosto. Mas eu já ativei a especialização em medicina e comecei a preparar os remédios. Se o sistema não me enganou, ela deverá se recuperar muito em breve. Shen Yuan pretendia usar sua especialização em medicina para ajudar Yue Lingguan a curar as cicatrizes em seu rosto. Naquela hora, Yue Lingguan certamente se entregaria de corpo e alma a ele. Só de pensar nisso, Shen Yuan não pôde evitar rir loucamente em seu íntimo. Na verdade, Shen Yuan ainda reconhecia muitas habilidades de Yue Lingguan. Se ela pudesse ser sua, seria definitivamente uma coisa boa. Chefe, se um dia eu fizer algo que te magoe, o que você faria? Após um longo silêncio, Yue Lingguan finalmente perguntou. Ela queria sondar a atitude de Shen Yuan com antecedência. Na verdade, Yue Lingguan também sabia que sua identidade como agente infiltrada seria exposta mais cedo ou mais tarde. E isso dependeria do que fosse. Se fosse algo relacionado a dinheiro, não importa o quanto você perdesse ou quantos negócios fracassasse, eu te perdoaria, porque eu realmente odeio dinheiro. Shen Yuan respondeu com muita seriedade, e ele estava falando a verdade, pois Shen Yuan realmente detestava dinheiro, já que tinha demais, muito, muito dinheiro. Ouvindo a resposta de Shen Yuan, Yue Lingguan caiu em profunda reflexão. Se você soubesse que sou uma agente infiltrada e ajudei vários consórcios a armar uma cilada para te levar à morte, você realmente me perdoaria? Naquele momento, Yue Lingguan sentia-se extremamente culpada. O projeto estava prestes a ser concluído com sucesso, mas por que ela não conseguia sentir a menor alegria em seu coração? Yue Lingguan perguntou a si mesmo por quê, mas ela também não sabia. Naquele momento, o grito de Wang Mengmin soou. Uau, que cheiro bom! Irmão e irmã Yue já estão tomando café da manhã, prepararam para mim também? Naquele instante, Wang Mengmin, Lin Zilu e Gao Xuanyin saíram de seus quartos ao mesmo tempo, e logo pela manhã viram Shen Yuan e Yue Lingguan tomando café. Yue Lingguan rapidamente se levantou e disse, claro. Preparei para todos vocês. Yue Lingguan gostava muito de Wang Mengmin e estava muito feliz em preparar o café da manhã para a pequena. Irmã Yue, você não vai se servir? Eu mesma posso me servir. Wang Mengmin sorriu e acenou com a mão, pedindo para Yue Lingguan se sentar. Wang Mengmin também gostava muito de Yue Lingguan. No coração de Wang Mengmin, Yue Lingguan era uma irmã muito boa. Mengmin, pegue uma porção para mim também. Lin Zilu, vendo a situação, rapidamente gritou. Havia café da manhã fresco, e ela com certeza queria comer. Embora fosse verdade que ela não gostasse de Yue Lingguan, foi assim que Shen Yuan e as 4 garotas começaram a tomar café da manhã juntos. A cena era muito bonita. Embora Shen Yuan não tivesse muitos pensamentos, as garotas adoravam essa sensação. Nesse momento, a campainha tocou insistentemente do lado de fora, parecendo muito urgente. As 5 pessoas olharam para a porta ao mesmo tempo. Quem poderia estar chegando tão cedo? Todas estavam muito curiosas para saber o motivo da visita tão matinal. Quem está tocando a campainha tão cedo? Que barulho irritante! Lin Zilu estava tão incomodada com o barulho que não aguentava mais e rapidamente se levantou para abrir a porta. Talvez seja a irmã Ruoyu e as outras. A irmã Ruoyu me ligou de manhã, perguntando o endereço da nova casa do meu irmão. Devem ser elas lá fora. De repente, Wang Mengmin se lembrou que Xiao Ruoyu havia ligado para ela de manhã. Yue Lingguan ficou um pouco confusa, pois Wang Mengmin não disse que era apenas uma pessoa, mas elas, o que significava que havia mais de uma pessoa, parecendo ser várias. Wang Mengmin rapidamente explicou, as outras irmãs pediram a ela para perguntar, e elas pareciam bastante apressadas. Parece que disseram que há um espião comercial na empresa do meu irmão e queriam avisá-lo, mas o celular do meu irmão estava desligado e não conseguiam contatá-lo. Foi por isso que me procuraram para perguntar o endereço da nova casa.
Ao ouvir isso, Yue Lingguan ficou imediatamente chocada. Ela entendeu tudo em um instante. Em seguida, Wang Mengmen limpou a boca e se preparou para abrir a porta para Xiao Huayu e as outras. E com a abertura dessa porta, toda a verdade seria revelada. A identidade infiltrada de Yue Lingguan seria exposta. Então, o que Shen Yuan faria depois de saber? Essas grandes deusas vieram procurar o presidente Yan ao mesmo tempo, justamente para revelar a identidade da secretária espiã. Mas o presidente Yan, ao ver os documentos, não ficou bravo, e sim a puxou para a varanda para uma conversa particular. Enquanto Wang Mengmen abria a porta, 4 figuras apareceram diante dela. Entre elas, havia as que ela já tinha visto e as que não tinha, mas todas tinham uma característica em comum, eram todas muito bonitas. Entre elas, Wang Mengmen conhecia Xiao Huayu, mas as outras 3 ela nunca tinha visto. Wang Mengmen apenas não sabia qual era o objetivo das 4 irmãs ao virem, mas mesmo assim as convidou para entrar. Wang Mengmen provavelmente sabia que elas estavam ali para procurar o irmão Shen Yuan, pois o irmão Shen Yuan nunca parecia ter falta de irmãs mais velhas ao seu redor. Irmã Huayu, quem são essas irmãs? Wang Mengmen pensou, elas parecem tão imponentes. Meu irmão não se sente estressado ao fazer amizade com essas irmãs normalmente? A situação é urgente, não há tempo para explicar, Mengmen. Seu irmão e Yue Lingguan estão aqui? Xiao Huayu estava com muita pressa. Eu as levo. A casa é tão grande que eu costumo me perder mesmo usando o GPS. Depois de se mudar para esta grande mansão, Wang Mengmen sempre se perdia, então precisava usar o GPS para se locomover. Em seguida, as 4 foram levadas por Wang Mengmen até Shen Yuan. Nesse momento, Shen Yuan estava tranquilamente bebendo sopa de ovos e saboreando um delicioso café da manhã, sem parecer surpreso com a visita repentina das 4. Zhao Yuqi e Qin Bingxi olhavam para Yue Lingguan com muita hostilidade. Embora todas gostassem de Shen Yuan, elas nunca fariam nada de ruim a ele. Mas Yue Lingguan era exatamente o oposto, pois ela era uma espiã enviada pelo inimigo. Ela passou uma noite inteira investigando a identidade de Yue Lingguan, mas agora via Shen Yuan continuar comendo, sem demonstrar a menor curiosidade sobre o que estava acontecendo. Então, Qian Mengmen jogou os documentos que havia investigado sobre a mesa de jantar. Shen Yuan, pare de comer! Você realmente não sabe que essa mulher de sobrenome Yue é uma espiã enviada por outros? Aqui estão os documentos dela, dê uma olhada você mesmo. Qian Mengmen apontou para os documentos e explicou o motivo de sua vinda com muita clareza. Nesse momento, Shen Yuan finalmente terminou seu café da manhã. Ele olhou para os documentos na mesa em silêncio. O quê? Ela é uma gênio acadêmica com 2 mestrados em Cambridge, estagiou em Wall Street, gerenciou bilhões em fundos e completou mais de 10 casos de fusões e aquisições enquanto trabalhava no grupo Megastar? Essa secretária Yue é realmente um talento e tanto. Olhando para o perfil de Yue Lingguan, Shen Yuan não pôde deixar de elogiá-la. Tão jovem, com pouco mais de 20 anos, e um currículo tão brilhante. Você deve ser um talento prodígio que avançou rápido, secretária Yue. Shen Yuan olhava para os documentos e para Yue Lingguan, mas Yue Lingguan apenas mantinha a cabeça baixa e não dizia nada, pois sabia que tudo estava acabado. Viu bem? Essa mulher é uma agente infiltrada. Você confiou tanto nela a ponto de entregar a imobiliária feitinha para ela administrar, mas ela não só gastou suas dezenas de bilhões, como também te levou para a armadilha dos grandes consórcios. Shen Yuan, acorde. Qian Mengmen despejou uma enxurrada de palavras para fazê-lo cair na real irmã Yue. Você realmente é uma... Nesse momento, Wang Mengmen estava um pouco incrédula. Como ela poderia imaginar que a irmã Yue, que era tão gentil, educada e cheia de sabedoria, seria uma inimiga desprezível? Tudo isso era uma farsa dela? Naquele instante, apenas Lin Zilu estava relativamente calma, ela até sentiu vontade de rir. Essas mulheres tolas realmente acham que Shen Yuan é tão estúpido quanto elas? Ele já sabia há muito tempo, apenas estava usando o estratagema do inimigo contra ele mesmo. Falando nisso, o irmão Shen Yuan me contou isso primeiro, não é? Será que isso significa que esta senhorita é a mulher em quem ele mais confia? Ao pensar nessa possibilidade, Lin Zilu sorriu com um pouco de satisfação. Se Yue Lingguan era uma espiã, isso significava que Shen Yuan já havia percebido tudo desde o início. Então, a imobiliária Dundee de Lin Zilu era sua arma secreta, e Yue Lingguan provavelmente nem sabia disso. Shen Yuan já havia completado seu contra-ataque usando a identidade dela. A inteligência de Shen Yuan é realmente assustadora. Nesse momento, Yue Lingguan finalmente abriu a boca. Sim, elas estão certas. Desde o início, eu me aproximei do chefe com um objetivo. Não tenho nada a dizer. Nesse momento, Yue Lingguan finalmente se manifestou. Ela sabia que esse assunto seria exposto cedo ou tarde, então não pretendia mais esconder. Depois de ouvir as palavras de Yue Lingguan, Shen Yuan finalmente se moveu. Ele de repente se levantou, pretendendo resolver o assunto à sua maneira.
Secretária Yui, venha para o jardim, preciso falar com você a sós. Shen Yuan disse enquanto dava um tapinha no ombro de Yui Lingun. Ele